Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Vozes da Rica. Eu tenho a honra de estar conduzindo esse podcast que sempre carrega nele uma conversa muito profunda sobre livros da Editora Rica. A gente tem diversos livros de diversos temas e hoje nós vamos abordar 2 livros infantis da Editora Rica que são da mesma autora. E a gente está falando aqui do livro Fábulas para Pais e Filhos e Uma História em Família. Eu tô aqui com a Manu Crosariol, que é a autora desses livros. Manu, seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigada pelo convite, eu me sinto muito honrada, privilegiada. E não vou negar que me deu um friozinho na barriga quando eu recebi sua mensagem. E Manu, conta pra gente quando foi lançado o primeiro livro, Fábulas para Pais e Filhos? Foi em 2018 que nós lançamos. Eu escrevi um pouco antes disso. Daí, como é um livro infantil que precisa desenhar, né, ter figuras... Até não sei se você sabe, quem fez os desenhos principais foi meu pai que desenhou. Isso é muito legal. Deus deu para ele esse talento de desenhar. A vida inteira ele teve esse talento. E quando eu estudava e tinha educação artística, não vou negar que muita coisa ele me ajudava a fazer. E quando veio Deus me deu a ideia do livro, eu falei, eu gostaria muito que o meu pai desenhasse. Não foi tão simples assim, sabe? Porque ele não queria. Houve uma insistência, mas depois ele curtiu. E foi em 2018, assim, foi um presente de Deus, eu posso dizer. Nunca imaginei escrever um livro. Que legal. E é um marco, né? E olha que interessante, porque hoje a gente vê os livros infantis sendo feitos e é muito mais fácil porque tem a inteligência artificial. Sim. Né? E naquele tempo ainda não tinha essa ferramenta. Não tinha. Então, olha que interessante. Mas também é uma forma de... a gente estava conversando um pouco antes da gravação sobre perpetuar legado, né? Sim. E olha que legal, o seu pai que fez os desenhos, né? E isso é muito legal mesmo. E outro dia, a Larinha pegou o livro para ler, porque esse é um livro infantil, né? Eu digo que até os seus 7, 8 anos, assim, é interessante. Mas passando um pouco disso, talvez se a criança for na livraria, ela não vai pegar esse livro. E ela estava vendo, porque ela já leu muitas vezes. E aí, naquela cena, ela abrindo o livro e lendo, passou um filme na minha cabeça. Eu falei, que demais, né? Eu ouvi do Senhor, que era para eu escrever um livro, ver minha filha hoje com 9 anos lendo, sabendo que meu pai desenhou, né? Então a precisão também e a obediência, porque muitas vezes a gente não se acha capaz, mas se a gente ouve do Senhor, né, que é para a gente escrever, não diz respeito a nós, diz respeito a um legado, né, uma geração, e é sobre isso. Muito legal mesmo. E agora, e o segundo livro, né? Uma História em Família. Esse livro a Manu, ela não escreveu sozinha, né? Isso. Ela vai detalhar um pouco mais sobre isso, mas foi uma escrita em família. Então, como que foi, Manu, o processo de criação do segundo livro? A gente sempre teve no coração que nós iríamos escrever um livro juntos. Porque nós vivemos em família, tudo nós fazemos juntos, sabe? Nós 4, eu, Dani, o Davi e a Lara. E quando Deus trouxe isso no meu coração, eu compartilhei com ele e eles adoraram a ideia. Então, quando a gente foi escrever o livro, somos nós os personagens, mas com nomes diferentes. E foi divertido. A gente deitava, no final do dia, à noite, a gente deitava todo mundo na cama e a gente ia escrevendo junto. A gente ria muito. E muitas coisas ali, né, claro, tem a ver com a gente. E foi um tempo muito especial. E também tem a participação da pastora Eliana, que um dia ela me procurou para ir numa escola, onde ela já tinha dado aula em Caçapava, que ela é diretora, se eu não me engano, que queria uma escritora infantil, e na sequência ela mencionou algo que já estava no meu coração, de escrever um livro em família. E eu falei, uau, Deus realmente está testificando através da sua vida isso. E então, além de ter sido um tempo muito precioso, eu falo que assim, amanhã a gente vai lembrar não só do que está escrito, mas de como nós escrevemos, que tudo que está ali realmente é real. Assim, esse livro é legal porque assim, não é uma família perfeita. É porque as pessoas às vezes vão ler o livro, até parece, né, que família não, mas o perfeito mora dentro de nós e isso que faz toda a diferença. Que legal, isso é muito legal mesmo. Eu me lembro uma vez mostrando para uma criança aqui na igreja, né? E aí eu falando para eles, é aquela família ali, vocês estavam um pouco distante de mim. Aí ela ficou bem encantada, assim. Então é bem legal
como esse livro foi construído, né? E você pode dizer, assim, desses dois livros, você pode dizer que os dois se complementam ou que você escreveu um em uma estação da sua vida, o outro em outra estação? Como eles se completam, né? Eu escrevi em estações diferentes, mas eles se completam também. Eu escrevi o primeiro livro, Fábulas para Pais e Filhos, porque eu sempre fui em busca de um livro. Davi era pequeno na época, e eu contava histórias para ele, mas eu sempre fui uma mãe intencional. Então, toda história que eu contava já era para ensinar alguma coisa de princípios e valores para ele, de uma maneira que eu tinha ele ali deitado, querendo me ouvir, cansadinho, que ele estava, né, do dia inteiro, e era a oportunidade de eu ensinar algo. E aí, quando Deus falou, eu te levanto como uma escritora infantil, eu falei, uau, será, né? Porque primeiro a gente fala, né, será? E aí eu tive a confirmação quando ele, no dia seguinte, que eu tinha contado uma história que às vezes eu nem lembrava, ele, mãe, conta de novo a história do sapo. Ai, conta de novo a história do jacaré. E eu falava, uau, mas como é que era mesmo, Davi? Ele repetia. Que legal. E aí, então, foi uma fase que eu falei, eu tinha uma dificuldade de chegar em livrarias e achar um livro intencional. E ele se complementa com esse livro, que é uma história de família, porque os dois livros falam da conexão pais e filhos. E essa é uma chave, né, dentro de casa. Então, o primeiro livro, Fábulas para Pais e Filhos, ele tem dica para pais. Tudo baseado em versículos, de uma maneira muito leve. E o outro, a gente já tinha o Davi, né? O Davi já estava maior, a Lara também. E escrever junto, numa outra fase, mas vendo que aquilo que foi semeado na vida deles, eu já estava vendo em frutos quando a gente estava fazendo a história. Até mesmo que a gente menciona que a gente vive desafios, mas juntos a gente ora, né? Deus cuida, Deus... E eu pensei nisso, eu falei, um foi num tempo, esse foi no outro. Mas os dois, a gente sempre estava conectado. Legal. Isso é muito legal. E a gente estava... E é legal isso porque mostra para as pessoas, né? Eu já recebi outros autores aqui nesse podcast. E é legal isso porque todos falam a respeito desses princípios e como eles podem traduzir esses princípios para que perdurem, né? Para que possam passar para as próximas gerações. E é legal porque vê a diferença. Então, já entrevistei autores que são de livros adultos, né? Sim. Que são livros de mais profundidade bíblica e tal. E o seu se manifestou de uma forma com livros infantis. Então é bem legal, interessante de observar isso, né? Porque antes aqui da gravação a gente estava conversando de como a gente pode ensinar de fato os princípios que nós acreditamos, os valores que nós queremos passar para os nossos filhos através da contação de histórias, né? Então a gente vê na Bíblia, quando o povo de Israel sai do Egito, aquele povo até chegar na geração de Josué precisou uma história ser contada. Sim. Então você vê esse impacto hoje nos dois, mesmo os dois já sendo mais grandinhos, né? O Davi já adolescente, você vê isso até hoje? Vejo. E é tão interessante que o Davi na escola, ele escreveu um livro. Mas para ele foi muito natural escrever um livro, né? E todos os alunos da sala, né? Escrever um livro, ele escolheu o título, e era algo dele, ele estuda numa escola cristã, mas ele escreveu sobre o medo e ter vencido o medo de dormir sozinho. Que legal. Muito legal, porque ele também é como se fosse uma fábula, no final ele sempre tem um ensinamento, e o livro dele foi assim. Achei maduro até pela idade dele, né, no sentido de ter vencido o medo, mostrou o medo, mas depois vencido em Deus. Ali ele menciona de ser forte, corajoso, enfim. E a Larinha também, por sua vez, chegou em mim e falou, mãe, vamos escrever um livro nós duas? E nós já começamos a escrever um livro juntas. Então, um dia eu recebi uma palavra, que também foi da pastora Eliana, ela disse que é uma família de escritores. Então, eu vejo isso por conta que eles me vêm lendo muito. Eu gosto muito de ler, sou devoradora de livros. Quando lança na Rica, eu já mando que eu quero ser uma das primeiras, eu já mando no direct, porque separam para mim. E tem muito a ver com o que você está falando, né? A coerência de se viver aquilo dentro de casa. E quando a gente escreve um livro, né? No caso, o primeiro foi infantil, mas foi fábulas, histórias. Mas tem como personagem o Davi,
eu também estou como personagem, mas em bichos, né, em animais. Uhum. E esse segundo, nós estamos com outros nomes, como eu falei, mas é a verdade que nós vivemos dentro de casa. Então, eu acho que, independente de ser livros, tem que haver coerência, tem que haver verdade. Eu já vejo os meus filhos lendo esses livros para os seus filhos, para os meus netos. Uhum. E eles também contando, né, e também mencionando os livros que eles escreveram, porque é algo, tudo tem uma intenção, a gente tem que ter uma intenção. Quando eu escrevi, quando Deus me deu essa graça de escrever, e são livros simples, com vocabulário simples, mas eles também têm uma profundidade, porque diz respeito ao Senhor, a princípios e valores, mas que você vive dentro de casa. Sim. E muitas vezes, já aconteceu de pessoas lerem, a gente não tem dimensão, Pimenta, onde o nosso livro vai. O Fábulas para Pais e Filhos, ele foi para fora do Brasil. Muitas pessoas publicaram. Eu fiz de novo a edição, como que fala quando você manda fazer mais livros, porque vendeu. Um relançamento. Isso. E foi muito legal, porque até hoje eu encontro pessoas que falam, nossa, eu tenho o seu livro, eu lia para os meus filhos, você não tem ideia de como que você me ajudou. A gente não tem dimensão, né? Então, como que também um livro, quando Deus fala para a gente escrever e tem propósito, não diz respeito a nós, diz respeito mesmo a uma geração, né? Você imagina você ter um livro com princípios e valores que Deus te entregou e você imaginar que dentro de uma casa tem uma família lendo aquele livro. O quanto que é edificante na simplicidade das palavras, na simplicidade da história, mas o quanto que através de uma história você está ali naquele momento conectado com o seu filho. Hoje em dia é tão difícil separar para ler um livro mesmo, né? Eu, particularmente, não gosto de ler livro no celular. Você gosta? Eu gosto. Eu gosto de grifar, eu gosto de ver, né? Tudo bem que a gente lê livros sem figuras. A criança, ela tem que ter esse prazer de ler. Então, já fugi tudo do que você perguntou, já ampliei a sua pergunta. Não, mas está ótimo. Isso é muito interessante, porque você até mencionou sobre como como os livros podem ser uma ferramenta de conexão. Sim. Né? E até você estava mencionando antes da gravação sobre projetos futuros. E você vê, por exemplo, aquilo que você ensina, que você ensinou dentro desses livros, você mencionou de projetos futuros. Comenta sobre os projetos futuros, que eu acho tá. mais legal. E depois eu quero até falar uma coisa sobre a conexão de novo. Vou falar dos projetos futuros, depois eu vou falar da conexão. Você me lembra, tá bom? Sim. Projetos futuros. Eu disse para o Pimenta que, assim, quando Deus me disse que ele me levantaria como uma escritora, eu falei, é só ele mesmo, porque eu nunca pensei nisso, né? Nunca estudei para isso, vamos pensar assim. E quando lançou, depois veio o segundo, e eu pensei assim, escritora, né? Escrevi 2 livros, né? Escritora não, escrevi vários. Daí veio o convite dele para vir falar como escritora. Eu falei, olha, Deus falando, com você. E ele já me entregou um outro título de um livro, que é Dentro de Casa que Tudo Acontece, né? Não só como mãe, mas ajudadora, como também uma filha do Senhor que ouve a voz dele dentro de casa, diante dos desafios e tantas coisas que está em andamento, vamos dizer assim, já comecei a escrever. E o que mais que, além desse projeto, esse livrinho com a Lara também, que é um livro, o título é mais ou menos assim, vamos ver se eu lembro aqui, é A Menina que Virou a Chave. Ai, que legal. São coisas assim, dentro de casa, que o horário para comer, que a mãe fica, come. Daí um dia a gente conversando, eu falei, Lara, vira essa chave, você vai virar essa chave. Daí eu falei, olha que título bom mãe, vamos escrever um livro disso? Que legal. Então lá em casa tudo quer virar livro, né? Uhum. Mas por um propósito, por uma intenção, né? Não é pra gente se gabar com isso, a intenção não é essa, é compartilhar aquilo que a gente vive de verdade em Cristo, né? Que a gente vive dentro de casa todo dia, os filhos estão nos olhando todo o tempo. E quando eu falei de conexão, o que me fez também encher o coração para escrever foi o fato é nesse momento da leitura com o filho que você sabe o que ele tem no coração. Os meus filhos foram para a escola, quando eles estão na escola, a gente não sabe o que está acontecendo.
né? A gente quer ouvir deles. E nesse momento, onde eles estão ali ouvindo, lendo, que está conectado com a gente, de coraçãozinho com coraçãozinho ali, quantas coisas eu escutei. De amiguinho na escola, coisas boas, não vou dizer coisas ruins, mas às vezes pode ter acontecido algo que no barulho do dia a dia, na correria, ele não vai falar. Então, muitos sabem, né, que eu faço parte também da cartilha que nós escrevemos do abuso infantil, né, faço junto com a pastora Zelinda, que é algo que a gente também manifesta através da escrita, né, com as cartilhas, que também é uma revistinha que chega para as pessoas. Sim. Eu faço parte desse projeto e com muita alegria, por mais que seja um assunto delicado, indigesto, mas é necessário. Eu digo que é nesse momento da leitura que você pode ouvir o que seu filho tem para te contar. Ele pode, às vezes, te fazer uma pergunta que talvez ele não faria na correria do dia a dia. Então, é uma oportunidade. Você, mãe, que pode... No final do dia, eu acho melhor, porque daí você não tem tanta aquela correria dos afazeres. Sentar com o seu filho, deitar com ele, ler o livro, perguntar a opinião dele. Aí você quer me contar alguma coisa? E você também aproveitar e contar coisas do seu dia. Sempre eu faço isso na minha casa. Se eu quero conversar com o Davi, com a Lara, se às vezes eu estou sentindo assim, eu estou achando eles... Será que está acontecendo alguma coisa? Eu conto primeiro como é que foi meu dia. Eu falo, deixa eu contar para vocês foram para a escola, aconteceu isso, isso. E a leitura também faz com que você se conecte verdadeiramente ali e seja um momento especial, marcante e inesquecível. Eu acho que é um momento que pode se tornar inesquecível, assim, um ponto-chave dentro da sua casa. Sim, isso é muito legal, porque eu vivi isso na minha infância. Sua mãe é uma educadora, né? Minha mãe é uma educadora. É uma mulher que, de ler, devora livros também. Na minha casa, o que mais tem é livro. E depois que eu fui ficando mais velho, fui ficando adolescente, daí eu tinha a minha estante e ela tinha a dela. Olha que demais! Então, na minha casa sempre foi uma cultura, assim, de leitura, de estar junto para ler, de compartilhar com o outro o que aprendeu. Então, isso sempre para mim foi uma cultura também. E é importante porque, assim, eu posso ver hoje os frutos disso. Sabe, às vezes as pessoas, elas banalizam tanto isso, né? Esse valor de estar junto, mas também o valor de adquirir conhecimento tão cedo, né? Então, é muito importante a gente já ter essas ferramentas, porque o livro, além de servir como, de fato, para se adquirir conteúdo, de uma forma até de entretenimento ali, mas também como ferramenta de educação. Então, isso é bem importante. E um belo presente. Eu digo assim, todo aniversário que eu tenho, amigas minhas que, fora do círculo de igreja, né? Porque aqui todo mundo, por conta da editora, a gente tem aqui acesso fácil. Mas eu digo, amigas que eu tenho fora a igreja, que eu sempre presenteio com livros. Porque eu acho que é uma oportunidade dela conhecer a Cristo, é uma oportunidade, nossa, a Manu, que gosta tanto de mim, tá me dando um livro, eu vou parar para ler. Eu fui recentemente num aniversário de uma amiga, levei o livro da Leila e dei de presente. A hora que eu entreguei aquele livro, escrevi algo ali para ela. No dia do aniversário eu liguei antes de chegar na festa, orei com ela, porque às vezes ali no momento da festa, né, você não consegue fazer isso, né? E esses dias eu encontrei, ela mora no mesmo lugar que eu, e ela falou, eu vou começar a ler o livro, já estou cheia de expectativa desse livro. Porque às vezes a gente acha assim, um livro, mas se você leu, você sabe o que está ali, se mudou algo dentro da sua vida, e por que não pode mudar de alguém? Quantidade de gente que já comprou, principalmente o Fábulas, que já tem mais tempo, para dar de presente. Eu cheguei aí em escolas para vender o livro, ou como autora, porque as crianças ficam, assim, elas ficam super eufóricas de conhecer uma autora. Então elas abriam o livrinho, via minha foto lá e ficavam, você daí queria tirar foto, que é autógrafo. Então, assim, é muito legal porque a gente não tem dimensão. Agora, você imagina se eu tivesse ouvido isso de Deus e não tivesse feito? E lógico que a gente sai da zona de conforto. A hora que a gente está escrevendo, você fala, nossa, parece que é tão simples, estou escrevendo o que... Acho que eu nem tenho vocabulário para escrever um livro, mas não tem a ver com vocabulário. Né? Não tem a ver, assim, ser um livro extremamente profundo, né? Igual o Cristiano,
Você também fez o podcast com o Robinho, né? São livros de uma profundidade, mas é aquilo, o corpo, cada um dentro daquilo que Deus deu de graça. Sim. Então, é algo que você pode presentear uma família com um livro. Eu estava num dia num evento da escola dos meus filhos e chegou uma mãe. Ai, tudo bem? Como é que você vai? Tudo jóia? Que prazer te conhecer. Prazer. E eu não sabia quem era. Daí o Daniel falou para mim assim, era uma paciente. E ela, quando eu fui atender, ela disse que já te conhecia. Daí eu falei, é mesmo? Você já assistiu um programa, na época que tinha um programa, né? Da Manu? Não, eu comprei o livro dela. Você não tem ideia de como esse livro foi importante para mim. Ele alinhou tanta coisa na minha casa, na simplicidade. Então, quero encorajar você, Pimenta, a escrever um livro. Obrigado, vou escrever. Vou escrever. Com uma mãe que é uma... Eu sou fã da sua mãe. Uma porque ela também cuidou da Larinha num tempo preciso como pedagoga e ativou. E a sua mãe com certeza já te ativou em tantas coisas. Bastante coisa. Olha, ó, fica a hashtag Pimenta e escreve um livro. Muito legal. Isso é até um assunto legal da gente conversar, isso que você falou, sobre às vezes as pessoas terem, às vezes receber esse chamado de Deus, a pessoa recebe, né, essa inspiração, eu digo, né? Isso. Eu sempre, quando eu vou falar dessas coisas, eu penso muito dessa forma, uma inspiração de Deus. Uma inspiração. E aí, a pessoa às vezes não vai fundo, né? Então, Manu, quando você de fato recebeu isso, o que te apoiou na época? Como que você tomou esse partido para poder fazer de fato acontecer, para o primeiro livro sair? Eu lembro como se fosse hoje, eu estava sentada numa poltrona, o Davi devia ter seus 3, 4 anos, deitadinho na cama, eu contando, daí ele dormiu e eu fiquei no quarto, porque assim, aquele receio da criança acordar, né? Então eu falei, deixa eu ter certeza que ele dormiu. E fiquei sentada assim, e eu ouvi uma voz suave, dizendo, eu te levanto como uma escritora infantil. Na hora, eu fui e contei para o Daniel. Falei, Daniel, eu acabei de ouvir isso. Ele falou, se Deus falou. Depois eu vim e falei com o apóstolo Hélio. Falei, AP, né, Deus está falando comigo. Ele falou, vai com tudo. Logo pro AP. Logo pro AP, o que mais nos ativa. E escrevi, trouxe aqui. E aí, na época, a Rica já existia. E estava no começo, né? Tinham poucos livros. O meu foi um dos primeiros livros da editora. E aí, Açúcar, né? Muito de bate-pronto, foi revisando, a gente foi trocando. Então, assim, o mais legal de tudo é você ouvir essa voz suave. Porque às vezes a gente acha que não é. Mas o que me fez saber que era Deus falando comigo? Porque eu nunca pensei em ser uma escritora. Eu não teria uma criatividade de escrever algo infantil, com princípios e valores. Mas algo eu tinha no meu coração. Eu sou uma mãe intencional. Deve existir outras mães intencionais que querem ler livros, que elas também possam ensinar algo para os filhos. Então, é isso que sempre nos motiva a escrever. Escrever com a intenção do Senhor, de chegar em outras famílias. Né? E sempre tendo um propósito, não para aparecer, não, às vezes a gente fala, mas não é um best-seller, né? Mas será o meu livro, perto de tantos lá na Rica que escrevem tão bem? Não é sobre comparação, é sobre aquilo que Deus tem sobre a nossa vida, a graça que Ele derrama sobre nós. E até nos outros podcasts eu fui mencionando isso, né? Cada um carrega uma mensagem, e uma mensagem que vem de Deus, claro, mas cada um carrega algo específico, que é de fato um chamado. A Zê costuma falar muito para mim, a pastora Zelinda, nas reuniões que eu sempre tô, né? Que quando você tem uma indignação, é porque isso é um chamado de Deus. Aí eu ia até perguntar isso para você. Quando você olha, por exemplo, não só com relação aos livros, mas, por exemplo, na educação das famílias, como as famílias têm essa tratativa hoje, você sente que isso é uma indignação? Não uma indignação, mas de fato algo que queima no seu coração, para que as pessoas entendam como funciona de verdade, qual é a verdade. 2 pontos diante disso que você estava falando. Que hoje as famílias estão desconectadas. Elas estão dentro de casa, mas desconectadas. Cada um fazendo alguma coisa para trazer um resultado, para cumprir alguma coisa.
Só que ali dentro, naquele momento que estão todos dentro de casa, você pode estar conectado na mesa, jantando, conversando, e isso fala muito nesse História em Família. O quanto que a gente valoriza esse momento da mesa, quantas piadas, quantos risos sem parar nós tivemos em almoço, e o quanto que é gostoso, né, esse tempo em família. Então, a minha indignação, vamos dizer assim, o que me fez também ter vontade de escrever, é levantar essa bandeira, assim, não perca a oportunidade de estar conectado com a sua família. Legal. Isso é algo precioso, que você vai lembrar e você, mais para frente, você vai falar, eu aproveitei, eu fiz acontecer. Isso é dentro de casa, não é fora. Não tem a ver com Instagram, não tem a ver com foto, não tem a ver com nada disso. É aquele momento que só você sabe que você vive com a sua família dentro da sua casa. Isso nos momentos bons, nos momentos ruins, isso é ser família, não é mesmo? Outro ponto que me fez, quando você falou indignação, foi quando eu tive as crianças e algo que sempre me indignou foi abusadores. E eu comecei a ler muito sobre isso. Posso dizer para você que eu saí da caixa, assim. Sim. Eu passava madrugada lendo casos de abuso. E aí eu cheguei aqui porque eu também ouvi do Senhor que eu deveria escrever um livro sobre isso. Eu já tinha escrito o Fábulas. A história ainda não, uma história não. Daí foi onde eu fui buscar informação referente a abuso, e eu cheguei aqui no AP porque eu também ouvi do Senhor que eu tinha que escrever algo relacionado a abuso de forma preventiva, porque muitos pais desconhecem sobre como os abusadores chegam, como as crianças, né, são abordadas, e o AP logo disse, vou juntar vocês, Elinda, Sônia Takayama, Suca, e com certeza Deus vai fazer algo, e já fez, está fazendo, e continua fazendo em relação às cartilhas. Nós já escrevemos uma cartilha que é para as crianças, agora também para os pais, e o quanto que a indignação nos força a sair da zona de conforto. Porque eu digo assim, algo que sempre me chamou a atenção, a gente está em família, quantas coisas que nós podemos ver dentro de casas que são extremamente preciosas. Quantas riquezas nós temos no nosso dia, no cotidiano do dia a dia, em família. Eu digo, quando vem as boas notícias, quando vem as más notícias, não adianta a gente falar de fé se a gente, nos tempos difíceis, a gente não se manifestar em fé. Não é verdade? Sim. Então, se os nossos filhos, através da nossa vida, vê a gente se movimentando dentro de casa, lendo, vê a gente se manifestando em fé, aí a partir disso que eles vão acreditar. Então, quando veio a ideia que Deus trouxe a ideia, né, a inspiração de escrever, foi para ressaltar isso, que é a conexão, é esse tempo precioso dentro de casa, e o quanto que através da leitura também a gente se conecta. Como assistir uma televisão. Né? Quando você senta para assistir televisão na sua casa, fica todo mundo apertadinho e come uma pipoca. E o quanto que é gostoso e o quanto que o celular rouba hoje, né, Pimenta? Sim. Nossa, a gente vê tanta... Hoje você analisa as crianças hoje, como tá, às vezes, presente as telas, né? E aí, às vezes, a presença ali junto com o livro pode ser muito mais beneficente, né? Sim. Muito legal. Lá em casa eu pego no pé, eu falo assim, olha, tem um momento de TV, né? Eles não têm celular, videogame lá, o futebolzinho lá do Davi, que ele joga, não gosta nem que jogue com outras pessoas, a gente que faz parte, né, desse projeto do abuso e sabe muita coisa, então a gente fica com receio. Mas eu digo assim, que tem um momento sim, mas antes eu quero ver eles suando, eu quero ver eles brincando, eu quero que eles possam falar para os filhos deles que eles tiveram infância. Sim. Não é mesmo? Isso é importante. E lendo livros, eu falo que Deus nos deu criatividade para desenhar, para pintar, para brincar, e uma forma também deles poderem explorar e não estar com telas é através dos livros. Mas eles precisam ver a gente lendo primeiro. O exemplo arrasta, né? Eles não vão fazer nada que a gente não faça. Você pode ter certeza disso. Esses dias eu estava deitada à noite, eu gosto muito de fazer um devocional meu, depois eu faço um devocional com eles. Acho muito gostoso fazer devocional com eles. Porque vão surgindo e eles mesmos trazem respostas àquilo que a gente está orando.
E eles gostam de ler o devocional também. Às vezes tem alguma palavra ou outra que eles não entendem, é legal, porque daí a gente fala sobre aquela palavra, enfim. E esses dias eu estava deitada, já era noite, assim, e eu gosto às vezes de ler um pouquinho antes de dormir também. E quando eu vi, a Larinha estava deitada. Nesse dia eu estava dormindo assim do nosso lado também, porque eles adoram dormir tudo junto, tudo no mesmo quarto. E eu gosto de sempre estar com a caneta, eu gosto de grifar, eu ponho seta, eu leio 3, 4 vezes, eu falo, Deus me revela. E é tão preciosa a leitura, é tão preciosa a leitura. E aí ela fazendo a mesma coisa do mesmo jeito, circulando, fazendo seta e falando ali. Eu falei, gente, que legal, né? Assim, a criança, a gente tem essa oportunidade dentro de casa. Eles têm que ver a gente fazendo, se não tem coerência. Antigamente, Pimenta, não sei se é dessa época, eu tenho 48 anos, você é mais novo que eu, com certeza. Antes os pais falavam, né? Antigamente, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Agora, essa geração não cola. Você tem que fazer aquilo, porque eles estão fazendo um download da gente. Eles estão vendo todo o tempo. E eles vão repetir. Olha que oportunidade que nós temos dentro de casa de tantas coisas boas, como a leitura. Porque não existe um escritor que não lê, né? Não há coerência nenhuma. Então, se a gente tem uma palavra profética sobre a nossa casa, que somos uma família de escritores, bora ler. Tem que ler bastante. Não é? Tem que ler bastante. Muito legal isso que você falou. E o exemplo arrasta mesmo, né? Arrasta. E a gente vê como isso tem sido tão necessário, né? Quando a gente vê as crianças de hoje, os adolescentes de hoje, muito necessário. E Manu, se você fosse fazer um convite ou fosse fazer um encorajamento para os pais, para que eles também adquirissem os livros, né? Você mesma falou para mim que um pai ele precisa gostar do livro que ele tá lendo para o filho. Sim. Então, o que você falaria? Eu falaria assim, primeiramente, para você ler, você tem que gostar do assunto. E eu digo a mesma coisa ao filho. Para eu fazer com que a Lara e o Davi leiam, eu falo para eles assim, que livros que vocês querem ler? A gente tem que descobrir aquilo que eles gostam. E lógico, a gente tem que fazer uma triagem no livro, dar uma olhada no livro, né? Aqui na Editora Rica tem vários, que não é só da editora, mas tem livros muito bons que as crianças têm e eles leem, releem, levam para a escola. E o mais importante é isso, é ter essa coerência daquilo que a gente vive. E os pais, para instigar esse momento, você tem que ler na frente do seu filho. Se o seu filho acorda e vê você no celular, ele vai querer ter um celular. Né? Se seu filho acorda e vê você lendo a Bíblia, ele vai olhar, nossa, minha mãe está lendo a Bíblia hoje, ontem. Isso aqui, nossa, que legal, também quero ler a Bíblia. E, como eu disse, a Larinha já pega a canetinha, já risca, porque ela me vê fazendo. Então, assim, se a minha mãe lê, é porque é legal ler. E a gente conversa. E o gostoso é você conversar, como você disse que você faz com a sua mãe. Nossa, esse livro é muito bom. Esses dias eu estava aqui na lojinha e uma amiga aqui, a Fernanda Bevilacqua, pegou um livro que eu gosto muito do autor, o Crisvaldo. E é um devocional. E ela falou, nossa, eu fiquei sabendo que esse livro é tão bom. A hora que ela falou, eu já peguei. E aí, levei para casa e comecei a fazer o devocional. Sensacional o livro. Olha como que Deus usa a gente demais. A gente tem que estar em alerta. Na mesma semana, eu tive 2 amigas que pediram oração, que pediram para interceder sobre as emoções. E era bem o livro que eu estava lendo. E eu indiquei os 2 livros. Na mesma semana, elas compraram. E na outra semana, elas mandaram para mim. Você não tem ideia da precisão do livro ter chegado na minha mão. Como que eu vou indicar um livro se eu não leio? Como que meu filho vai ler se eu não leio? Né? Como que eu vou fazer esse ambiente acontecer dentro da minha casa? Vamos fazer um momento leitura, vamos sair para comprar um livro. O Davi gosta muito de basquete. Às vezes ele não lê só livros cristãos. Essa é a sacada também. Sim. Né? A gente não adianta eu falar para minha filha assim, leia esse livro. Não, ela vai ler por mim, ela não vai ler, ela vai começar e vai parar. Mas o mais interessante de tudo isso, que é a chave, é ter coerência daquilo que você fala, daquilo que você faz dentro da sua casa. Essa conexão que você tem com o seu filho. E a oportunidade, através da leitura, de fazer um momento super especial dentro de casa. Muito legal mesmo.
Nossa, e você trouxe uma profundidade agora, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. De fato, você não tem como você indicar um livro se você mesmo não leu. E isso não fala só de livro, né? A gente está falando de um conceito mesmo. Eu achei muito interessante. E Manu, de fato foi um prazer meu estar conversando com você. O que você diria para as pessoas, incentivando elas à leitura, a adquirir os livros, seus livros, a também acompanhar aquilo que vem mais para frente, né? Como você já mencionou, dos futuros projetos. Olha, primeiramente, compre os livros para vocês lerem. É livro que sempre vai falar sobre os livros que Deus me entrega, sempre com o intuito de falar sobre família, sobre filhos, sobre conexões, coisa que você vive dentro de casa, no dia a dia, a simplicidade das coisas, os detalhes. Os livros sempre que Deus me inspira, que eu tenho no meu coração, são os detalhes do dia a dia. É no simples que Deus fala, na correria do dia a dia ali, que a gente pode parar, pensar e viver aquilo como um dia único, um dia especial. Então, tanto o primeiro livro quanto o segundo livro é para você se conectar em família com seu filho, para você bater um papo extra aquilo que você está lendo. Então, eu convido você a comprar com essa intenção e também presentear. Presenteie as pessoas com o livro, mas claro, você tem que ler o livro. Né? E eu digo assim, é um belo presente. Porque você faz uma dedicatória, aquele livro fica ali, às vezes não é só aquela pessoa que vai ler, o filho também vai ler, alguém da casa também vai ler, e também pode se tornar um presente para uma outra pessoa. Sim. Quantas pessoas compraram os livros, leram em família e depois presentearam outras, que também compraram e presentearam outras. Não para, não cessa. Né? As pessoas, muitas pessoas, elas não sabem que tem um lugarzinho aqui que é só do Senhor. E através do livro, ela pode descobrir isso. Sim. Às vezes ela tem uma família que mas falta algo. Né? Às vezes ela fala assim, nossa, eu tenho várias coisas, até materiais, mas falta algo. Às vezes nós que estamos inseridos num corpo, né? Que nós que somos ativados a ser escritores aqui nessa casa, nós podemos, através do livro, presentear, e esse espacinho que elas têm, que é esse vazio, pode ser preenchido através de um presente intencional. E quantos livros nós temos nessa casa, não é mesmo, Pimenta? Sim, muitos. Eu agradeço demais esse convite. Foi mais fácil do que eu imaginava. Tá vendo? Foi uma conversa muito leve, né? Eu me senti muito em casa aqui. Eu também. Me senti muito em paz, que a Manu já é uma amiga de bastante tempo. Verdade. E, Manu, muito obrigado por ter participado. Você é um querido. A gente fica por aqui com esse episódio, que você possa aí também assistir os outros episódios que já foram gravados, e fica aí com esse encorajamento para você se aprofundar cada vez mais na leitura, mas também como ferramenta para você impactar a vida dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. Geracional. Geracional. E assim a gente termina. Que Deus te abençoe e até a próxima. Até mais.